Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Você que recebe, diga isso. Amém. 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 Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de seus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo e é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo e é por ti. Que a bênção se derrame até 1000, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo e é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo e é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo e é por ti. Amém. 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 Oh, eu creio na bênção do Senhor que está sobre a nossa vida. Eu creio que o Senhor é conosco, é por nós, é conosco todos os dias. O Senhor nos acompanha, nosso amigo fiel, justo e verdadeiro, e nunca nos deixará, nunca nos desamparará. E a sua bênção nos acompanha onde quer que nós estejamos, onde quer que sejamos plantados, ali nós somos
seremos frutíferos para o teu reino, em nome do Senhor Jesus. E eu creio, Senhor, na bênção de ti, que alcança, Senhor, a nossa vida hoje, que alcança a nossa casa hoje. Oh, começa a trazer agora a memória, começa a orar agora por aquela pessoa, talvez da sua casa, que te dá muito trabalho, aquela pessoa que está distante da presença do Senhor, aquele que o inimigo tem tentado ceifar a vida. Apresenta ao Senhor agora em nome de Jesus e creia que Deus, Ele é poderoso para restaurar, creia que Deus é poderoso para restituir, para fazer novo todas as coisas. Se o teu lar, ele tem definhado em brigas, em desunião, em desavenças, em traições, creia no Deus que restaura alianças, creia no Deus que faz novo todas as coisas. As mesmas bênçãos de Abraão estão sobre a nossa vida. Ou então levante as suas mãos para receber e comece a determinar o melhor sobre a tua vida hoje. Comece a determinar o melhor sobre a tua casa em nome de Jesus. Creia em nome do Senhor que hoje Ele está operando sinais e maravilhas, que hoje Ele está fazendo milagre, que hoje a mão do Senhor está entrando em ação para resgatar, para livrar, ou para levantar aquele que estava caído. E nós cremos em Ti, Senhor, e na Tua bênção, Pai, que alcance, Senhor, até 1000 gerações. Nós cremos que a Sua bênção, Senhor, está conosco todos os dias, e a nossa vida, Senhor, não é por acaso aqui, não, Pai. Viemos aqui para buscar mais, para receber mais do Senhor. Então fale, Senhor, aos nossos corações. Ministra agora, Senhor, esse coração, aquilo que essa pessoa tem precisado. Eu não sei quais são as lutas que o teu povo tem enfrentado, as dificuldades que se levantam no dia a dia, talvez o desânimo tentando fazer essa pessoa paralisar, esmurecer na fé, esfriar. Mas, Senhor, que teu poder entre agora em ação, que o Senhor derrame da tua unção, a unção, Senhor, de renovo, a unção, meu Deus, que vai resgatar até mesmo aquele que estava mais distante, trazendo de volta a tua presença ao centro da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. E nós cremos, Senhor, na tua bênção, Pai, que é de dia, é de noite, é em todo momento, Senhor, alcança a nossa vida. O Senhor nunca nos desamparou e nem nunca nos desamparará. Ainda, meu Deus, que estejamos passando por processos difíceis, por dificuldades, por momentos de desertos, o Senhor é conosco, Pai. E essas situações são para moldar o nosso caráter, para forjar ainda mais, para fortalecer, Senhor, a nossa fé. Ache em nós, Senhor, coração disponível, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, independente das circunstâncias. Um povo, meu Deus, que não define adiante, meu Deus, do gigante, mas que crê no Deus que serve, no Deus que faz todas as coisas e que faz memória, Senhor, do teu nome, que age, meu Deus, com ousadia e intrepidez. Um povo que hoje se levanta porque crê no Deus que está ao seu lado, e maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós cremos, se clamarmos ao Senhor, Ele ouve a nossa oração e responde, como disse o salmista: eu clamei ao Senhor, Ele me ouviu, Ele me livrou de cada um dos meus temores. Hoje não será diferente. Se clamarmos ao Senhor, Ele também virá. Ele vai restaurar, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele pode fazer todas as coisas, pois Ele é Deus. Aleluia. Oh, que a bênção se derrame até mim, tua família e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Declare isso, que a bênção se derrame, gerações, tua família e teus
diante do teu lado, e em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. A igreja do Senhor declara amém. 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 Que assim seja na nossa vida, Senhor. Amém. Amém. E quem crê, diga amém. Aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Mais forte para o Senhor com muita alegria. Glória a Deus. Fala aí com quem está perto de você. Você já cumprimentou essa pessoa em nome de Jesus? Diga assim: meu irmão ou minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Mas fala aí, até mesmo com quem você não conhece, é a oportunidade de conhecer alguém. Amém? Com bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar Ele com muita alegria em nome de Jesus, na palma da mão. É só clamar que Ele nos ouve. Ele é tudo, é o nosso Consolador, nosso Salvador. E as bênçãos dele estão sobre a nossa vida hoje em nome de Jesus. Mas é com muita alegria, quero ver o povo de Deus adorando a Ele de todo o coração em nome de Jesus. Cante assim, ó. É tão fácil sair dessa de horror e passar pro lado vencedor. Assim, ó. Com Jesus é assim. Com Jesus em mim, eu provei do amor do meu Senhor. No segundo não senti mais dor. Com Jesus é assim. Com Jesus em mim. Então venha. Então venha viver e desfrutar do melhor. O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só você crer. Ele tem a bênção pra você. Com Jesus é assim, só alegria. Então venha provar dessa alegria de ser filho do Senhor e nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você, ao seu lado Ele sempre estará. Com Jesus é assim, lá em cima, clama que Ele te ouve. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu Consolador. Você pode clamar. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu Salvador. Clama que Ele te ouve. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu Consolador. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu Salvador. Oh, 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 oh.
ajudar você. Ao seu lado Ele sempre estará. Com Jesus é assim. Então clama, clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. Na palma da mão, a igreja do Senhor. Clama, te ouve, te ama. Isso tá lindo pro Senhor. Adore Ele com alegria. Clama, te salva. Ele é tudo, é seu salvador. Mais uma vez, vamos lá. Clama, te salva. Ele é tudo, é seu consolador. Clama, te salva. Ele é tudo, é seu salvador. Lá em cima com muita alegria. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. Você pode clamar a Ele. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu consolador. Clama que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é seu salvador. Aplauda Ele bem forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Com mais alegria, Ele merece. Amém? Aplauda Ele bem forte. Esse nosso Deus, Ele é maravilhoso. Amém? Ele é tudo, é nosso consolador, nosso ajudador, o nosso salvador. A sua destra tem nos sustentado até aqui. Amém? Que você se alegre na presença do Senhor. E eu creio que hoje, mais e mais, Ele vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Então se prepare para receber a palavra do Senhor. Verifica aí o teu celular rapidinho. Dê essa verificada aí, meu irmão. Se está no modo silencioso, se está no modo avião. Não deixe com que venha tocar na hora da palavra. Que nada venha te atrapalhar de ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Ele vai transformar a sua vida, a sua história, da sua casa também, em nome de Jesus. Amém? Para isso precisamos estar atentos. Então verifique aí seu celular, já desliga ele aí, coloca no modo silencioso. Não deixe com que nada venha te atrapalhar. Nós estamos aqui nessa presença maravilhosa. Amém? Você crê que Deus está aqui neste lugar? Você crê que Ele vai falar ao seu coração? Já está falando, não é mesmo? Glória a Deus. Então feche os seus olhos novamente, em nome de Jesus, porque nós queremos receber mais e mais do Senhor sobre a nossa vida, Pai. Como diz a Tua palavra, nós queremos Te conhecer, prosseguir em Te conhecer. Nós precisamos, Senhor, Te conhecer a cada dia, porque quão insondáveis são os Seus juízos e os Seus caminhos. Quem, pois, conhece a mente do Senhor, diz a Tua palavra. Eu sei que há muito mais, meu Deus, que o Senhor tem para cada um de nós. Algo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que o coração humano sequer pode desejar. Aquilo que o Senhor tem para nós é muito melhor e muito maior do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que pensamos, do que aquilo que nós podemos imaginar. A Tua palavra diz: eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal. Oh Senhor, e nós queremos, Pai, nós estamos aqui porque nós queremos viver isso em nome de Jesus. Nós queremos a tua obra, meu Deus, se materializando em nossa vida, o Teu poder se materializando em nossa
nossa vida, Pai. A tua unção alcançando a nossa casa. Nós nos cansamos, Senhor, da mesmice. Nós não queremos viver, Senhor, o superficial. Nós não queremos vir aqui, chegar no nosso lar e estar da mesma forma. Não, Pai. Transforma, Senhor, muda. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Oh, que quebra todas as barreiras, que abriu o mar. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, Pai. E hoje, Senhor, não queremos só te conhecer de ouvir falar. Hoje nós queremos, Senhor, o teu poder se materializando em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos, fala para Ele: Senhor, eu estou aqui, porque eu quero receber mais do Senhor em nome de Jesus. Porque eu quero te conhecer, Senhor, ainda mais. Aleluia. Então louve Ele de todo o seu coração em nome de Jesus, pois Ele está aqui. Tenho ouvido só falar do teu poder. Há quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Este Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mas o que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande. Declare isso. E eu vim te conhecer. Então me faz, Senhor, te conhecer. Declare de todo o seu coração. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus. Oh, aleluia. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Oh, levante suas mãos, peça para Ele com toda a fé. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viu ainda. Não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor na vida será sempre um vencedor. Aleluia. Adore Ele mais uma vez. Eu tenho ouvido só falar. Tenho ouvido só falar do teu poder. Talvez essa é a tua situação. Há quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Este Deus desconhecido, de quem tanto
ouço falar. Ele é poderoso. Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Mas o que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande. Eu vim te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viu ainda. Não quero informações. Se materializa em mim, ó Deus. Oh, que essa seja a tua oração sincera para Ele hoje. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor, na vida será sempre um vencedor. Então me faz te conhecer, Senhor. Me faz te conhecer. Faz os meus olhos verem o que não viu ainda. Não quero informações. Peça pra Ele. Se materializa em mim. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor, na vida será sempre um vencedor. Oh, aleluia, nós cremos nisso, Senhor. O Senhor é o Deus que vai na nossa frente, endireitando os caminhos tortuosos. Oh, Deus que derrubou muralhas, que abriu o mar, que pode fazer todas as coisas. Nunca houve, nunca haverá algo impossível para o Senhor. E eu creio que hoje, Pai, o Senhor está aqui mudando histórias. O Senhor está aqui restaurando, Senhor, famílias. Em nome do Senhor Jesus, se materializa em nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Me faz te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Faz os meus olhos verem. Não quero informações. Se materializa. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, ele recua na batalha. Quem não conhece a Deus recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois Ele não falha. Quem conhece o Senhor, Na vida será sempre um vencedor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, viemos aqui para lhe conhecer. A tua palavra diz que temos que conhecer e prosseguir em te conhecer. E aqui eu trago diante de ti uma igreja faminta pela tua presença
e que quer nesse dia tomar posse de tudo que o Senhor preparou para eles. Existe uma promessa de salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui nós estamos para isso. Por isso os nossos olhos se fecham e o nosso coração se abre. Porque a tua palavra diz: Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali nós temos liberdade. Então trabalha em nós, trabalha na nossa vida, trabalha no nosso coração. Queremos aprender a boa, agradável e perfeita vontade que tu tens. E se você recebe isso, diga que assim seja, diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Oh, glória a Deus. Amém? Boa noite. Tudo bem, gente? Digam glória a Deus. Uma coisa eu tenho certeza nessa vida: quando você estiver passando luta, você chama Jesus, porque Ele vem e abençoa você. Diga glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga: é só chamar por Ele, porque você vai ver tudo mudar. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia, vamos lá. Quando na estrada da vida não houver mais saída, não houver solução, quando nos momentos de dor te faltar um amor, te faltar um irmão, o que você faz? É só chamar por Ele. E então verás tudo mudar. É só chamar por Ele. E nova vida encontrarás. Por que isso? Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Por quê? Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Vai lá nas palmas. Tchau, tchau. Isso. Você veio aqui para ter um encontro especial com Deus? Diga amém. Você veio hoje aqui para receber a sua bênção e a sua vitória? Diga aleluia. Vamos lá então. Quando tudo se torna tão triste e a paz não existe e tudo é solidão, quando o fim parece chegar, as lágrimas a rolar até cair pelo chão, faz assim ó, é só chamar por Ele. Chama Jesus, chama. E então verás tudo mudar. Fala pra Ele: vem pra minha casa, Jesus, chama. É só chamar por Ele. E nova vida encontrarás. Vamos lá nas palmas, bem bonitinho. Tchau. Porque de todos é Senhor, dono do amor, príncipe da paz. Quem é Ele? Porque de todos é dono do amor, príncipe. Vamos aplaudir o Senhor bem bonito. Oh, glória. Amém? Chama Jesus para a sua vida que tudo dá certo. Amém? Vamos sentar. Na semana passada eu comecei a falar com vocês aqui sobre a igreja dos Tessalonicenses. E eu entendo que tem mais um pouquinho para nós aprendermos hoje aqui. Nós falamos na semana passada sobre a obra da fé. E nós vamos hoje
continuar aprendendo sobre o que essa igreja tinha de especial e que fez eles até serem motivo de comentário, não apenas de Paulo, mas também das outras igrejas. Digam graças a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Amém, aleluia. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Na semana passada nós lemos até o versículo 5, né? Gastamos bastante tempo falando sobre a obra da fé. E hoje eu quero falar com vocês mais um pouquinho, até nós chegarmos num ponto ali bem importante. Capítulo 1, versículo 6. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, a Jesus, que faz o quê? Que nos livra do quê? Da ira futura. Então eu quero abordar com vocês hoje aqui pelo menos duas coisas bem importantes que essa igreja tem para nos mostrar. A Bíblia Sagrada diz que eles tomaram uma decisão de imitar a Paulo e a Jesus. Espera aí, pastor, nós não temos que imitar só a Cristo? Deixa eu lhe falar uma coisa. No começo da caminhada, falta aquele contato profundo com a palavra. Então você acaba se espelhando nas pessoas de Deus. Às vezes, no comecinho, a gente não tem muita ideia. Então é bom nós escolhermos uma pessoa de Deus a quem nós conversamos, a quem nós pedimos o conselho, com quem às vezes nós falamos dos nossos problemas. Aí essa pessoa vai fazer o quê? Ela vai nos dar a palavra e vai começar a mostrar como que anda com Deus. Paulo disse: vocês imitaram a nós e ao Senhor. Só que uma coisa interessante, ele comenta: vocês receberam a palavra num tempo de muita tribulação. E eu vou lhe dizer, nas tribulações é bom ter um amigo, é ou não é? Nas tribulações é bom ter um amigo, alguém com quem pelo menos a gente possa falar as mínimas coisas. Não sei se você já passou por isso, mas não tem uns dias que você só quer falar? Tem ou não tem? Você quer uma orelha apenas? Só para jogar lá aquela coisa toda que está contigo? Esses dias aí eu liguei para um amigo de outro estado e eu falei: rapaz, eu preciso conversar. Nada mais do que isso. Você tem tempo para me ouvir? Tenho. Falei: então senta aí que lá vem bronca. E ficamos ali uns 20 minutos e eu falei. Quando acabou aquela ligação eu estava uns 30 quilos mais leve. Alguém já passou por isso? E você tem que procurar pessoas com quem conversar, não tem jeito, isso faz parte da vida. Ah, mas eu não tenho com quem confiar. Ora a Deus que Ele vai mostrar para você. O Paulo, por exemplo, ele tinha um dos companheiros dele de ministério chamado Tito. Quando o Tito chegava, o Paulo se alegrava. Pelo que a história cristã conta, o Tito era aquele cara da resenha. Era um sujeito que tinha sempre uma palavra ali para descontrair o ambiente. E às vezes o que você precisa é dar umas risadas, não é verdade? Agora você vai fazer o quê? Você vai assistir stand-up? Vai ver comediante de internet? Claro que não. O pessoal fala mais besteira do que coisa séria.
Fala mais besteira do que qualquer outra coisa. Então, peraí, eu tenho que pedir para Deus me mostrar uma pessoa com quem eu possa conversar. E olha, até porque não se espelhar nessa pessoa. Paulo falou, olha, vocês fizeram uma coisa bonita. Vocês escolheram nos imitar e depois que vocês amadureceram, vocês imitaram a quem? Vocês imitaram a Jesus. Agora, vocês receberam a palavra num tempo de muita luta. E eu vou lhe dizer, eu não sei qual é a situação que cada um aqui está passando na vida. Mas existem dias que a palavra virá e a coisa vai estar feia. E você vai precisar decidir no que você vai acreditar. Se nas coisas que você está vivendo ou naquilo que a palavra de Deus está mostrando. Jesus um dia chamou os discípulos e falou, olha, eu estou falando com vocês aqui e vocês vão passar por um momento muito triste. Vocês vão ficar tristes e o mundo vai se alegrar. Já leu isso? Está lá em João 16. Vocês vão ficar tristes, o mundo vai se alegrar. Mas ele diz, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a alegria de vocês ninguém vai tirar. Glória a Deus por isso. Tanto é que ele falou, versículo 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra como? Em muita tribulação. Só que tinha uma coisa bonita na vida deles. Eles tinham o quê? O gozo, a alegria de quem? Do Espírito Santo. E se você depois quiser, Gálatas 5:22 fala sobre os frutos do Espírito. A Bíblia diz que o primeiro fruto do Espírito é o amor. E depois é o quê? Alegria. Então a pessoa que é visitada pela palavra e ela tem a presença do Espírito sobre si, ela recebe a palavra e o clima já muda. Mesmo que tenha muitas tribulações. Essa canção que eu acabei de cantar com você, eu estava ouvindo a abertura da tarde, o pastor Nonato cantou, falei, rapaz, olha só quanto tempo que eu não ouvi esse louvor. E além de não ouvir, faz o quê? Não vive. Porque quando as coisas estão difíceis, é só fazer o quê? É só chamar por ele. E aí você vai ver as coisas mudando. Paulo falou, gente, vocês tomaram uma decisão bonita na vida. Vocês imitam a nós, imitam ao Senhor, e isso acontece numa característica bem interessante. Vocês receberam a palavra num tempo de muita tribulação, mas o Espírito Santo conseguiu produzir em vocês esse fruto da alegria. E você vai se recordar disso. Lá no livro de Neemias, capítulo 8, fala que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Se essa alegria não consegue chegar até você, você não vai ter força. E você vai lembrar também lá do Salmos 16:11, que diz que na presença do Senhor há o quê? Há o quê? A abundância de alegria. É muita alegria quando a presença de Deus visita você. Tanto é que Jesus disse, outra vez os verei e o vosso coração se alegrará, e essa alegria ninguém rouba de vocês. Amém por isso? Aí diz mais no versículo de número 7, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Isso aqui é uma coisa que todo mundo tem que perseguir. De passar um determinado tempo da vida e o que acontece? Você se torna o exemplo. Eu sei que tem gente que às vezes fica naquela, eu sou de pouca fé. Eu não conheço muito as coisas. Mas eu vou lhe dizer algo importante. O tempo vai passando, você precisa viver o que a Bíblia diz, que de glória em glória nós somos transformados. Em Romanos capítulo 1, a partir lá do versículo 14, fala que no Evangelho nós descobrimos a justiça de Deus de fé em fé. E está escrito que o justo vive do quê? Vive da fé. Por isso que o Paulo falou, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de quem eu creio. Por isso que eu vou lhe dizer, esse tempo que a gente vive é até um pouquinho complicado. Às vezes eu estou andando aqui em São Luís e eu vejo gente assim na rua, com a Bíbliazinha onde? Essa é uma coisa cada vez mais rara nos nossos dias. As pessoas, eu leio a Bíblia no celular. Não é questão de ler Bíblia no celular, irmão. É aquela questão de você mostrar. E você está andando na rua e as pessoas veem, está lá o bichão com a pretinha dele debaixo do braço. Hoje já mudou, né? Já tem cor de rosa, tem azul, tem laranja. Mas antigamente você sabe disso. Você olhava alguém com um livro preto embaixo do braço, já sabia o que era. Sabia ou não sabia? Era o quê?
era crente. Hoje em dia a gente tem que olhar e ficar observando bem. Às vezes ele está lá com a camiseta, está com a faixinha na cabeça. E tem alguns que você olha, não dá nem para saber que é. Que fala igual todo mundo, se veste igual todo mundo. E aí nós estamos já nesse mês de abril lutando para viver essa palavra do memorial, que diz que diante de Deus tem um memorial daquele que serve e daquele que não serve. Então esse pessoal aqui conseguiu mostrar que eles serviam. O pessoal lá da Macedônia, você vai lembrar disso, umas 4 semanas atrás, eu preguei aqui sobre a igreja dos Filipenses. Eles eram uma bênção, mas eles olharam para o pessoal de Tessalônica e fizeram o quê? Aplaudiram. Esse pessoal de Tessalônica, eles são diferentes. A maneira como eles levam as coisas de Deus a sério é motivo de comentário. E é interessante, versículo de número 8. Porque por vós, o que aconteceu? Soou a palavra do Senhor. Eles se tornaram o quê? Uma Bíblia ambulante. Eu já disse essa frase aqui. Tem gente que não vai ler a Bíblia, mas vai ver a tua vida. Tem gente que não vai ler a palavra, mas vai ver o quê? O teu testemunho. Porque por eles aconteceu o quê? Soou a palavra de Deus. Eles andavam, iam para os lugares, faziam os negócios. A Bíblia diz que eles traziam um barulho da palavra. Eles traziam consigo o quê? As notas da Bíblia. Eles eram uma canção da palavra ambulante. E vamos ser sinceros, isso aí andou se perdendo hoje, hein? Então vamos fazer o seguinte, vamos resgatar de novo. Você vai se recordar disso. Lá em 1 Samuel 15 conta quando Saul saiu se encontrar com Samuel. E ele fala: ô profeta, glória a Deus, executei a palavra do Senhor. E aí o Samuel fala: mas esse barulho de mugir de vaca que eu estou ouvindo aí? Na verdade ele não executou a palavra, ele fez o quê? Ele desobedeceu. Ele dizia que vivia a palavra, mas o barulho que tinha era o quê? Barulho de rebeldia, de desobediência. E aí eu preciso perguntar para você, qual que é o barulho que nos acompanha? Qual é o som que vem junto com você? Botar a mãozinha na consciência e fazer essa pergunta. Porque por eles, o que aconteceu? Soava a palavra. Eles conversavam um pouquinho, soava a palavra. Eles estavam fazendo negócios, soava a palavra. Eles se reuniam em casa. Vocês estão muito devagar hoje, pessoal. Vocês não tomaram café hoje, não? Quem comeu cuscuz hoje? Então quem comeu cuscuz hoje? Você está com energia. Quem comeu tapioquinha, biju? Deixa eu ver. Você está mais fortinho. Você está muito... Por você o quê? Tem que soar a palavra. Aleluia. Você tem que andar por aí fazendo barulho de Bíblia. Aleluia! Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas em onde? Aonde? Em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma. Não precisava o Paulo chegar e falar: pessoal, tem uma igreja lá dos Tessalonicenses. Todo mundo sabia. E isso aqui, eles eram conhecidos num tempo que não tinha rede social. Hoje você conhece? Crente para todo lado. Conhece ou não conhece? Você está lá na rede social, você vê lá uma pessoa falando uma coisa, falando outra, comentando da Bíblia. É até engraçado, né? De vez em quando as pessoas elas querem lá dar umas mensagens de impacto, elas pegam lá uns temas marcantes e elas ficam lá dando pitacos. O que acontece? Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos supor que o Jordão, ele decida mudar o corte de cabelo. Ele vai usar cabelo moicano. Já imaginou esse bichão moicano? Aí ele vai lá e fala: não, pessoal, esse cabelo novo aqui é porque começou um novo ciclo na minha vida. Ou se não o contrário, eu vou fazer o seguinte: eu vou imitar uns amigos aí que são careca. Já pensou o Jordão careca? Também não dá para imaginar, né? Você não imagina ele moicano, mas também não imagina ele careca. Porque as duas cenas são cenas horríveis, né, pessoal? Verdade ou não? É a visão do Jânio, igual vocês falam. Só que a pessoa, ela quer fazer uma mudança na vida, ela diz o quê?
É um novo ciclo que eu estou vivendo. Vamos parar com esse negócio aí. Diga amém. Vamos através de nós soar o que mesmo? A palavra. Não é palavra motivadora não, para mexer com a cabeça das pessoas não. Vamos soar a palavra. Glória a Deus. Aí chega no versículo de número 9, que eu quero gastar um pouquinho de tempo com você. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos o quê? Vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e o quê? Aqui eu quero falar um negócio. A Bíblia Sagrada diz que ficou evidente para esse povo a conversão da idolatria. Deixa eu lhe falar uma coisa. Não é todo mundo, mas muitos de nós viemos da idolatria. Alguém foi assim? Levante a mão quem se converteu da idolatria. Vou até sentar para falar desse assunto. Eu, por exemplo, vim da idolatria. E você sabe que essa questão da idolatria, eu até estava brincando domingo aqui. Os católicos até agradecem, eles até rezam por nós, porque nós paramos de falar de idolatria. Verdade ou não? Não se fala mais nesse assunto. Não se toca mais nesse assunto. Eu até disse aqui domingo. Hoje em dia, a palavra do evangélico é fazer o quê? É combater a doutrina do outro evangélico. E eu preciso trazer aqui para você, claramente, que esse assunto precisa reviver dentro de nós. Porque provavelmente você deve ter na sua família pessoas que são da idolatria ainda. E a maioria não sabe fazer abordagem sobre o assunto. Você quer que eu fale para você o que me chamou a atenção sobre esse negócio de idolatria? Quer que eu fale para você? Vamos lá em 1 Coríntios 10 então, só para você entender o que mexe quando a gente vai tocar nesses assuntos aqui. 1 Coríntios capítulo 10. Versículo de número 18 em diante. Olha a abordagem que o Paulo vai fazer. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Ele estava dizendo o quê? A pessoa que cultua algum tipo de divindade, ela não se torna participante da natureza daquela divindade? Você quando busca a Deus, você não sente Deus? Sente ou não sente? Você quando está lendo a Bíblia, você não percebe a presença de Jesus? Percebe ou não percebe? Então aquela pessoa que adora lá algum tipo de divindade, ela também participa daquilo ali. Aí ele vai dizer, versículo 19. Mas o que eu digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Versículo 20. Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a quem? Aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com o Senhor e com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa de quem? Lá em Corinto, provavelmente tinha pessoas que queriam servir a Deus e também queria continuar o quê? Na idolatria. E o Paulo falou, gente, vocês não estão entendendo. Daqui a pouquinho ele ia tocar no assunto da Santa Ceia. Nesse mês de abril a Santa Ceia vai ser dia 13, não é? Vai ser dia 13. Quando nós comemos a carne e bebemos o sangue, nós estamos colocando para dentro quem mesmo? O corpo e o sangue de Jesus. Por isso que ele falou, o culto que você presta faz com que você participe daquela divindade. E o Paulo fala, gente, quem pratica a idolatria está fazendo o quê?
Está adorando demônios. E esse é um assunto que não se fala mais. Tem que falar. Tem que tocar nesse assunto. Sei que muita gente já pensa na imagem lá do santo A, santo B, santo C. Pois é. Você se converteu, isso ficou para trás. Mas eu ganhei lá um presente da minha avó. Gente, não tem nada a ver, presente da avó. Aquilo ali carrega consigo uma energia espiritual. É a mesma coisa a pessoa. Final do ano as empresas distribuem as cestas de Natal, não distribuem? E normalmente vem lá naquela cesta de Natal uma garrafa de bebida e a pessoa faz o quê? Bota lá na estante da casa enfeitando. Aquilo ali é o quê? É um altar. Quem que bebe aquele negócio? Eu lembro muito bem, meu pai tinha um negócio em casa lá que uma vez falaram para ele que ia dar sorte. Ele chegava e falava: ô seu Zé, trouxe uma pinguinha pro senhor aqui. Colocava na frente do altar. Meu pai nem fumante era, mas acendia um cigarrinho. Ó, seu Zé, esse aqui é pro senhor. Seu Zé, seu não sei das quantas. Mal sabia ele que estava fazendo o quê? Estava sacrificando para quem? E eu não estou aqui ofendendo a religião de ninguém, eu estou falando da palavra. Isso aqui está escrito na Bíblia crente, está escrito na Bíblia católica, na Bíblia kardecista, está tudo igual. Glória a Deus, gente. O Paulo falou: vocês, tessalonicenses, se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E esse negócio de idolatria, isso é uma coisa já antiga, isso não é de agora, não. Para você ter uma ideia, lá em Deuteronômio 32, vamos abrir lá? Deuteronômio capítulo 32. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém, gente? Deuteronômio 32 é o último cântico de Moisés. Moisés falando sobre as aventuras de Israel, né? E diz a Bíblia, versículo de número 15. Podemos? E engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste-te, engrossaste-te e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez e desprezou o quê? Versículo 16. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Ele estava falando daquele dia do bezerro lá no deserto. Lembra disso? Aí diz o 17. O que Moisés falou, pessoal? Sacrifícios ofereceram a quem? Aos diabos, não a Deus. Aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, os quais não se estremeceram seus pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus o quê? Olha que coisa séria. No tempo do Moisés não tinha esses ídolos que tem hoje aí. Mas já tinha gente que pegava lá a estátua e adorava. E o Moisés falou o quê? Fizeram sacrifícios para quem? Para o diabo e não para Deus. E você sabe disso. Eu vim da idolatria, você veio. Nós estávamos lá na frente lá de uma estátua fazendo coisas, pensando que estava fazendo para quem? Ele falou: vocês fizeram sacrifícios para os diabos e não para Deus. Isso aí já é coisa, ó, antiga e que não se fala mais. Para você ter uma ideia, lá no Salmo 115, vamos abrir lá, já que estamos tocando no assunto. Estou te dando aqui ferramentas de abordagem para que um dia precisar você tenha argumento. Diga amém. Tem gente que não sabe nem como tratar com esse tipo de pessoa. Mas eu vou chamar de diabo o que eles acreditam, eles vão me xingar. Tudo com sabedoria, gente.
mas tem que falar. Tem ou não tem? Salmos 115, versículo de número 1. Podemos? O que ele diz aí? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Versículo 4. Os ídolos dele são o quê? Prata e ouro, obras das mãos dos homens. Aí o que diz o 5? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Aí chega o 8. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles... Vamos ser sinceros aqui, pessoal. Olhando hoje assim, quando você lembra desse tempo da idolatria, você não dizia como eu era cego? Hã? Por quê? Porque você fica igualzinho o Deus que você acredita. Por isso que o Paulo exalta aquela igreja, porque eles se converteram dessa idolatria para servir ao Deus vivo. Ou seja, a cegueira acabou. E da mesma sorte, acabou aquela deficiência de não conseguir tocar nas coisas, aquela deficiência de não falar, aquela deficiência de não ouvir, aquela deficiência da vida não andar. Tudo isso vai embora quando a pessoa se converte. Glória a Deus. O que você leu ali, versículo 8? Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Por isso que você se converte a Deus, você tem que fazer o quê? Você tem que se tornar igual a Deus. Aleluia! Aí cumpre-se a palavra. Nós somos o quê? Imagem e semelhança. O povo de Tessalônica se converteu. E nós temos nas mãos hoje a ferramenta para ajudar mais pessoas a se converterem. Diga amém por isso? Aí nós vamos chegar lá no versículo de número 10, lá da carta aos Tessalonicenses. Bora lá? Eles se converteram da idolatria. E a Bíblia diz no versículo 10 o que aconteceu? Aliás, o que mais? E esperar dos céus a quem? A seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra do quê? Uma coisa que também precisa ser pensada e repensada por quem se converte é que um dia Jesus voltará. Eu sei que hoje em dia as pessoas vivem como se isso nunca fosse acontecer, mas vai. Não sei se nós vamos ser ressuscitados ou nós vamos ser arrebatados. Uma das duas vai acontecer. Eu sei que todo mundo sonha com arrebatamento. Pode ser que não aconteça. Que quando tocar as trombetas, Jesus brade desde os céus e nós venhamos a ressuscitar. Mas de um jeito ou de outro, ele voltará. E a Bíblia Sagrada diz que os tessalonicenses esperavam a Jesus que ele voltasse, por quê? Porque ele iria livrá-los da ira futura. As pessoas não têm ideia do que vai acontecer com quem não for levado no arrebatamento. As pessoas não imaginam. Para você ter uma ideia, eu comentava aqui na reunião da manhã hoje sobre um versículo que está lá em Amós 5,18, que diz a Bíblia: ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Sabe aquele tipo de gente que fica falando: ai, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar? Eles pensam que vai ser um dia de alegria. Será?
E não falo nem por nós, que a volta de Jesus para nós é o quê? É a continuação de uma obra. Estou falando isso para quem não vai participar dela. A Bíblia diz que a volta de Jesus vai ser trevas e não luz. Para você ter uma ideia, você está aí na primeira carta, segunda carta, abre aí. Está bem pertinho. Vamos ler a partir do versículo 3 do capítulo 1, só para você ter uma ideia do contexto. Essa carta ela foi escrita anos depois da primeira. E o Paulo está elogiando o crescimento deles. Aí chega no versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé faz o quê? O que acontecia com a fé deles? Cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé, em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Você vê que de uma carta para outra, acrescentou-se uma questão. Eles passavam tribulação, agora estão passando o quê? Perseguição. Isso aí ainda a gente não vive, mas pode ser que chegue uma hora que vai viver. Que mais? Perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que deem paga tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, as pessoas que estavam perseguindo também estavam recebendo a sentença. Só que ele vai dizer: e a vós que sois atribulados, descanso conosco. E quando que vai ser o descanso, gente? Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. E como que ele vem, igreja? Como labareda de fogo. E ele vai fazer o quê? Tomando vingança dos que não conhecem a Deus. E que mais, gente? E dos que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os quais por castigo padecerão o quê? Eterna perdição ante a face do Senhor e o quê? E a glória do seu poder. As pessoas podem não acreditar, mas será desse jeitinho. Como é que vai ser a volta de Jesus, pessoal? Trazendo o quê? Labaredas de fogo. Vai queimar tudo. E ele vai fazer duas coisas. Ele vai tomar vingança dos que não conhecem a Deus. E de um segundo grupo. Quem? Quem não obedece ao evangelho. Por isso que quando você está aí balançando, esses dias eu perguntei para uma pessoa: como é que está aí, fulano? Ih, pastor, estou igual prego no banhado. Como é que é o prego no banhado? Mole. Crente tem que estar como? Firme na rocha. Como é que você tem que estar? Porque a Bíblia diz que ele vai se vingar de quem não conhece e de quem não obedece. Sabe aquelas coisas da Bíblia que você passa o olho e... não, isso aqui eu não quero. Por isso que eu estou aqui abrindo seus olhos hoje. Não sei o que está acontecendo com você. Não estou na sua pele para saber o que você passa. Mas se apega com Deus. Se eu pudesse hoje dar uma palavra para você, é dizer o quê? Se apega com Deus. Se grude em Jesus. Tá difícil? Tá. Mas se ele voltar, eu não vou estar no meio daqueles que vão padecer porque não obedecem a palavra. Amém, gente? Veja o que está acontecendo aí e muda de vida. Ah, mas ninguém muda do dia para a noite. Mas se você não der o primeiro passo, não vai mudar nunca.
É igual a pessoa que fala, eu quero emagrecer. Como é que emagrece? Ficando sem comer 10 dias? Não, você faz o quê? Você dá os primeiros passos. Dá o primeiro passo. Corta uma coisa aqui, corta uma coisa ali. Faz uma caminhadinha hoje, outra caminhadinha amanhã. Dali a pouco você está dando uma corridinha. Dali a pouco você está lá na academia fazendo musculação. E assim vai indo. Eu sou sincero contigo. Eu não estou preocupado em ter corpo de esqueleto. Eu quero saúde para a minha vida. E isso tem que fazer o quê? Tem que dar um primeiro passo. Glória a Deus, gente. Tem que dar um primeiro passo. Na caminhada cristã é a mesma coisa. Ele vai tomar a vingança de quem não conhece e não obedece. E ele vai dizer mais ali, versículo 10. Quando vier para ser glorificado, aonde? Nos seus santos, e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, aí ele vai falar, porquanto o nosso testemunho foi o quê? Aí ele vai dizer, versículo 11, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça o quê? Dignos da sua vocação, e cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé de que maneira? A obra da fé de que maneira? Com poder, para que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do nosso Senhor. Você quer uma pauta de oração? Circula esse versículo de número 11 e 12 aí. Pra você orar. Para quê? Para que você seja digno da vocação. Para que você viva até o último dia pronto para ir para o céu. Diga amém. E para que você viva a vontade de Deus, para que você aperfeiçoe essa obra da fé. Nós falamos disso semana passada e hoje estamos aqui batendo de novo. Amém, irmãos? Por isso que essa carta aqui aos Tessalonicenses está sendo tão importante para nós. Tem que se converter de verdade, tem que abandonar idolatria, prostituição, mentira, tudo coisa errada que está fazendo, tem que parar de fazer. E tem que se preparar para quê? Para a volta de Jesus. Ela vai acontecer, pessoal. Ou de um jeito ou de outro. E se eu não estiver vivo no arrebatamento? Deixa eu lhe contar uma coisa. Na sua mão tem uma senha invisível. Você já foi em lugar que precisa de senha para ser atendido? Quando chama a senha não dá uma alegria? Ou tenho lá 20 mil para receber. Peguei a senha 18. Daqui a pouco, 18! Chega na mesa tal. Como é que você faz? Opa! Vai até rindo. E quando Jesus gritar o seu número? Olha na sua mão aí. Tem uma senha aí. Uma hora ele grita, 47, é a sua. Você partiu. Vai acontecer, vai ou não vai? Ou alguém aqui tem esperança que vai ficar para semente? Não vai. O máximo que você vai ser é adubo. E se você for enterrado num lugar que tem tatu, o tatu vai até comer a sua carne lá. Alguém já comeu carne de tatu aí? Você comeu uns defuntos por tabela aí. Nem sabe. Quem sabia disso? Tatuzinho vai lá nos defuntos lá e come a carninha. Você comeu carne de tatu, comeu defunto por tabela. Misericredo, né? Mas voltando aqui à seriedade da palavra. Se converta e se prepare para o dia da eternidade. Amém, gente? Isso vai chegar e isso está cada vez mais próximo. Amém, gente? Esses dias atrás você tinha 18. Alguns já têm 60, 70. Está cada dia mais perto. Ou ele chamando você pela morte, ou vem o arrebatamento. De um jeito ou de outro, nós temos que estar pronto. Amém? Vamos fazer uma oração. Curve a cabeça. Pai, nós vamos nos despedir do pessoal que está assistindo o culto online, mas não podemos fazer isso sem apresentar a vida de cada um diante de Ti. O que essas verdades falaram hoje aqui
precisam estar firmes e fortes dentro do nosso coração. Nós temos que abrir os nossos olhos. Tem tempos da vida que a palavra visita o nosso coração em grande tribulação. Tem tempos que a palavra nos visita e está uma guerra. É uma batalha gigantesca. Mas nós estamos hoje aqui para crer no Senhor. E eu sei que o Senhor vai operar na vida dessa gente. O Senhor vai trazer para eles a grande obra do Senhor. O Senhor vai enchê-los, preenchê-los, restaurá-los. O Senhor vai dar para eles, meu Deus, a alegria da tua salvação. Porque é isso que o salvo tem, é alegria. O Neemias disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Na presença do Senhor nós temos abundância de alegrias. E da mesma maneira como esse pessoal de Tessalônica se converteu da idolatria, abandonaram o culto aos demônios, assim também aconteceu com muitos de nós. E eles não apenas se converteram da idolatria, mas eles se converteram para aguardar dos céus o Salvador. O Paulo sabia que um dia a trombeta iria tocar. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar e os que estiverem vivos serão arrebatados. E nós estamos aqui para pedir essa bênção. Que nós estejamos firmes. Que nós estejamos firmes, aliançados e alicerçados. Pai, se alguém está com dificuldade de obedecer o Evangelho, dá força para essa pessoa. Esforça as mãos deles, meu Deus, para esse grande dia. Faça deles dignos da vocação, Pai. Cumpra o teu desejo. Faça com que a obra da fé na vida deles seja uma obra da fé com poder. Para que o nome de Jesus seja glorificado em nós e nós nele. É isso que estamos buscando. É isso que estamos procurando. E é isso que queremos viver, Pai. Por isso derrama a tua bênção e abençoe a vida deles. E que se cumpra o que diz a tua palavra. Que quando eu creio em Jesus Cristo, sou salvo eu e a minha casa. E que esta obra da salvação também cubra a família deles. Tem gente assistindo, Deus, esse culto, que está dizendo: eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Então, Pai amado, que o Senhor agora receba essa pessoa como teu filho. Aquele que confessa Jesus, que recebe a Jesus, é feito filho do Senhor. E que assim aconteça na vida de todos, em nome de Jesus. E quem recebe, diga amém. E graças a Deus. Amém? Que a bênção de Deus esteja com você. Muito bem, meus amigos, que bom que estamos juntos. Hoje você acompanhou aí o nosso culto de reprises. E esse culto da reprise é até engraçado, né? Tem dias que você vai ver o pastor Jamil mais gordinho, vai ver o pastor Jamil com mais cabelo, com menos cabelo, com barba, sem barba. Mas o importante é que você recebe sempre uma palavra do coração de Deus. E essa palavra, quando ela vem, ela tem um poder de transformar a sua vida. Essa palavra, ela tira a pessoa lá do chão e levanta ela para um tempo de bênçãos. E é o que nós acreditamos. Quando nós pregamos o Santo Evangelho, as pessoas se levantam, se libertam. A Bíblia conta sobre um cidadão que estava assistindo o culto do apóstolo Paulo. Olha só que coisa interessante. Atos, capítulo de número 14. Olha o que diz. E estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta:
Levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Olha que coisa interessante. Paulo estava pregando o evangelho, o homem estava lá assistindo, paralítico, doente. Ao ouvir a palavra, o Paulo olha para ele e percebe, olha, esse cara tem fé para ser curado. E na mesma hora ele dá uma ordem, pega o homem pela mão, o homem se levanta e ele está curado. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós pregamos, é nesse Deus que nós confiamos. E ele tem uma obra linda para fazer na sua vida, tá certo? Para poder conhecer o plano desse Deus, você precisa vir à casa dele. Domingo agora, eu estarei ministrando uma bênção toda especial. Aquela bênção do conhecimento. Você precisa conhecer, saber e entender quem é o teu Salvador. Se você tiver esse entendimento, a sua vida vai mudar. Você será transformado. Coisas extraordinárias vão se cumprir em você. E você pode ter certeza que as bênçãos e as maravilhas vão acontecer com a sua vida. 8 da manhã, 3 da tarde e às 6 horas. 8, 15, 18 horas, eu atendo as pessoas aqui na Guaxinduba número 27. Estamos vivendo dias maravilhosos. É a palavra, é o conserto, é a mudança, é a transformação. E eu tenho certeza que Deus vai operar na sua vida. Não tem como dar errado. Não tem uma única pessoa que veio, buscou e saiu de mãos vazias. Não teve uma. As pessoas só não receberam mudança, aquelas que não quiseram. Mas Deus proporciona para você essa oportunidade de mudar. 8, 15, 18, aqui na Guaxinduba 27, tá bom? Nós vamos trazer aqui para a nossa conversa os nossos amigos pastores que vão passar a agenda de domingo. Você que está nos assistindo agora, eu quero fazer um convite todo especial. Domingo ali na Igreja da Graça da Coab tem sido bonito demais, uma presença de Deus maravilhosa, é uma paz. Você que está aí vivendo uma guerra, você há tanto tempo não tem mais essa alegria dentro do seu coração. Eu tenho certeza que quando você cruzar aquelas portas ali, você vai entrar dentro de um ambiente diferente, onde a glória de Deus está abundante. Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, é o endereço da sua bênção. Anote aí os horários, 7 horas da manhã, às 15 e também às 18 horas. É para quem quer viver uma mudança. E se você que está me assistindo agora quer viver algo diferente, esteja comigo em um desses horários neste lugar. Olá, amigos! Domingo de louvor e adoração, de busca pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor Jesus, ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você precisa de um fortalecimento, você precisa de uma bênção, você precisa de que Deus venha fazer algo especial pela tua vida. Então vem estar comigo, são duas reuniões, às 8 e também às 18 horas. O endereço é conhecido de todos, Avenida Guajajaras, número 2, próximo ao Mix Mateus Tirirical, em nome de Jesus. Domingo de alegria, domingo de paz, domingo de bênção. Domingo é dia de você estar na casa de Deus, buscando, se entregando ao Senhor, buscando a alegria, a paz do Senhor para a sua vida. Então, neste domingo, somos 2 horários que estaremos reunidos, buscando esta presença de Deus, buscando esta unção de Deus sobre as nossas vidas. 8 da manhã e às 18 horas. Nosso endereço, Avenida Moçambique, número 7, no bairro do Anjo da Guarda. Venha receber de Deus o melhor, porque é o melhor que Deus tem para você. Domingo abençoado, domingo dos filhos de Deus. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É isso mesmo. Eu quero que você venha participar conosco em uma das nossas reuniões, 8 da manhã ou às 18 horas neste domingo, e você vai sentir ali a presença de Deus, o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Tome nota do nosso endereço, Avenida Thales Neto, número 9, aqui no bairro do João de Deus. Você vai encontrar a nossa igreja de portas abertas para te abençoar em nome de Jesus.
Glória a Deus, domingo é dia de buscar a presença de Deus, de se encher do Espírito Santo. E eu quero convocar você que quer receber dessa presença para estar conosco ali no bairro da Vila Embratel. O nosso endereço, anote aí, é Rua 8, número 15, quadra 16. Estamos em 2 horários, às 8 e às 18 horas. Venha e tome posse da sua bênção em nome de Jesus. Aleluia! Domingo é aquele domingo especial, domingo de louvor, domingo de adoração, domingo onde nós buscamos a presença do Espírito Santo. E eu convido você para estar comigo no domingo. Domingo é aquele dia maravilhoso. Aqui na nossa igreja nós temos 3 reuniões abençoadas no domingo. 8 horas da manhã, às 4 da tarde e às 18 horas. Na Avenida Principal, Unidade 203, número 61. Eu aguardo por você, para você buscar a Deus, se encher de Deus e se fortalecer em nome de Jesus. Glória a Deus, domingo do Espírito Santo, domingo onde você cultua, um domingo onde você adora, onde você busca a presença daquele Deus maravilhoso que tem te socorrido, que tem te ajudado, aquele Deus poderoso que tem feito maravilhas na sua vida. Eu convido você, para estar conosco nas nossas reuniões, convida seu amigo, seu vizinho, seu colega de trabalho, venha no nome de Jesus adorar esse Deus maravilhoso que tem nos ajudado de todas as maneiras. Então, nosso endereço é Avenida Contorno, Norte e Sul, Quatraque Primavera. E nossos horários de reuniões são às 8 da manhã e às 18 horas, no nome de Jesus. Obrigado, servos de Deus. Temos a certeza que você pode procurar uma dessas igrejas e o nosso pastor estará ali de coração aberto para poder lhe abençoar, tá bom? Aqui na sede, 8, 15, 18 horas. Domingo é o dia do Senhor, aonde nós invocamos o nosso Pai e Ele traz para nós as suas bênçãos e as suas maravilhas. Tá certo? O pastor Jamil quer deixar para você um forte abraço, ó. Você fica com Deus aí, fica na paz, fica na graça. E eu quero ter a satisfação de apertar a sua mão aqui na igreja. Vamos viver a bênção de Deus juntos? Você pode ter certeza que será especial. Tá bom? Fica na paz.